No episódio 5, nós vimos que existem diversas formas de solicitar a nacionalidade luxemburguesa. E hoje eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes o reconhecimento pela simples operação da lei. A lei é bastante extensa e cada tópico tem diversos pormenores. Eu não vou entrar em muitos detalhes para evitar confusão. O objetivo é colocar o conteúdo de forma simples, tentando esclarecer as dúvidas mais recorrentes. O site oficial de Luxemburgo descreve a modalidade de reconhecimento pela simples operação da lei em 4 tópicos: por filiação, por adoção, pelo nascimento em solo luxemburguês, e aqui vai depender o ano de nascimento da pessoa, e também algumas situações bem específicas, como, por exemplo, casos de pessoas apátridas, crianças com pais desconhecidos, entre outros. E por último, alguém que desfruta de fato do status de luxemburguês. Aqui a lei contempla uma pessoa de boa fé, que acredita ser luxemburguesa e age como tal, mesmo não estando efetivamente de posse da nacionalidade. Luxemburgo nos explicou que esse é um caso bastante raro e precisa ser comprovado que a pessoa exerce ou exerceu algum direito político exclusivo de um nacional luxemburguês. E eles citaram como exemplo o ato de votar e ser votado. Com relação ao ano de nascimento, a lei fala o seguinte: recebem a nacionalidade automaticamente pelo nascimento em solo luxemburguês os nascidos antes de 19 de abril de 1939, mesmo não possuindo pais luxemburgueses, e essa data aumenta um ano todo dia 1º de janeiro de cada ano. É importante saber disso porque quando a gente chega no primeiro ancestral luxemburguês da pessoa, a gente precisa ver se ele realmente recebeu a nacionalidade luxemburguesa. Considerando as premissas citadas, eu vou agora fazer análise de árvore genealógica. Eu vou fazer análise de casos de reconhecimento e vou utilizar situações bem simples para facilitar bastante o entendimento. Vamos utilizar essa árvore genealógica hipotética. Observe que todas as crianças estão identificadas com o losango, porque para o nosso estudo não vai importar saber se são meninos ou se são meninas. Nessa situação hipotética, nós estamos considerando que o ancestral luxemburguês era um homem, nascido no atual território de Luxemburgo em 1868, tendo emigrado para o Brasil em 1880 e falecido no Brasil em 1895. Qual é a primeira situação que nós precisamos analisar aqui? Nós precisamos ter certeza que essa pessoa recebeu a nacionalidade luxemburguesa. Nesse caso, sim, porque a gente segue a premissa de que recebe a nacionalidade pelo solo os nascidos antes de 1939. Então, ele recebeu a nacionalidade pelo solo. Nesse caso, nós não precisamos verificar os pais dele, porque não vai importar se os pais dele eram ou não luxemburgueses. O próximo ponto que precisamos analisar é se ele perdeu a nacionalidade. A forma mais comum de perda da nacionalidade é se ele se naturalizou em outro país. Tem algumas questões territoriais também que levam à perda da nacionalidade, mas isso é um assunto para um outro vídeo. O caso que estamos analisando aqui está bem claro e simples. Esse luxemburguês saiu de Luxemburgo e imigrou para o Brasil em 1880. Então, nós precisamos checar se ele pediu a nacionalidade brasileira oficialmente. Existe um site do governo brasileiro onde a gente faz essa pesquisa e o próprio site gera a negativa de nacionalidade brasileira. É um procedimento bastante simples, mas quando o cliente faz o processo com a nossa empresa, nós mesmos providenciamos esse documento. Agora nós precisamos ver se ele transmitiu a nacionalidade para a geração seguinte. Tenha sempre em mente que o homem luxemburguês transmite a nacionalidade automaticamente para a geração seguinte. Dito isso, vamos analisar. Se ele era luxemburguês e não perdeu a nacionalidade, a geração seguinte recebeu no momento do nascimento, porque ele, sendo homem, transmitiu, não importa o ano de falecimento. Já as mulheres, elas não transmitiam a nacionalidade luxemburguesa automaticamente até 1986. Só em 1986 é que ocorreu uma alteração na lei que retroagiu o seu efeito para 1º de janeiro de 1969. Então, quando a gente encontra uma mulher na genealogia, a gente precisa verificar se ela recebeu a nacionalidade automaticamente, e ela tendo recebido automaticamente, nós vamos verificar a data de nascimento dos filhos dela. É por isso que, em alguns casos, irmãos podem obter a nacionalidade por modalidades diferentes. Vamos imaginar uma genealogia em que sejam todos homens entre o ancestral luxemburguês até a primeira mulher. Não importa a data de nascimento dessa mulher. Nós precisamos ter certeza de que ela tenha recebido a nacionalidade automaticamente das gerações anteriores. Aí sim, a gente verifica a data de nascimento dos filhos dela. Os filhos nascidos depois de 1º de janeiro de 1969
vão receber a nacionalidade automaticamente pela modalidade de reconhecimento. Os filhos nascidos antes de 1º de janeiro de 1969, esses podem talvez fazer o processo por uma outra modalidade. Agora vamos a alguns exemplos. Vamos seguir essa linha aqui. Então, nós temos esse luxemburguês homem. Ele passou a nacionalidade automaticamente para o filho dele. O filho dele, por ser homem, também transmitiu automaticamente para o filho dele. E esse homem transmitiu automaticamente para esse filho aqui também. Esse aqui, por ser homem, também transmitiu automaticamente para essa mulher, para esse homem e para esse outro homem. Nós estamos vendo essa mulher. Ela nasceu em 1967, mas não importa o nascimento dela. Ela, sendo filha de uma linha totalmente masculina, ela recebeu a nacionalidade automaticamente. Agora, para a gente saber se ela transmitiu a nacionalidade automaticamente para a filha dela, a gente verifica o ano de nascimento da filha. A filha nasceu em 1990, nasceu depois de 1969, lembra? Então, a filha recebeu a nacionalidade automaticamente e vai transmitir também para os filhos dela de forma automática. Agora, vamos seguir esse outro exemplo aqui. Nós temos todos homens, todos transmitiram a nacionalidade automaticamente para a geração seguinte. E aqui nós temos uma mulher, nascida em 1985. Mesma coisa, mais simples ainda, né? Aqui, todos receberam automaticamente a nacionalidade. Essa outra linha, da mesma forma, são todos homens. Agora, nós vamos seguir essa linha. Nós temos aqui 3 homens que transmitiram a nacionalidade automaticamente para as gerações, e esse homem transmitiu a nacionalidade automaticamente para essa mulher. Essa mulher nasceu em 1946, não importa o ano que ela nasceu, ela recebeu a nacionalidade automaticamente. Agora nós precisamos ver se ela transmitiu a nacionalidade automaticamente para os filhos. Essa filha dela aqui de 1973 nasceu depois de 1969, então ela recebeu automaticamente. E assim ela transmitiu para as demais gerações depois dela. Esse homem aqui, esse filho nascido em 1969, também recebeu a nacionalidade automaticamente. E ele também transmitiu para a filha, que nasceu depois, e a filha transmitiu para os filhos dela e assim por diante. Agora nós temos o primeiro filho dessa mulher, que era um homem nascido em 1968. Ele não recebeu a nacionalidade automaticamente dessa mesma mulher, porque ele nasceu antes de 1969, antes daquele episódio da lei retroagir. Então, ele não recebeu a nacionalidade automaticamente e ele não transmitiu automaticamente para as gerações seguintes. Perceba que cada indivíduo da genealogia precisa ser analisado separadamente, desde o ancestral luxemburguês até cada um dos requerentes. Então, todas essas linhas aqui que a gente viu, todas elas são casos de reconhecimento pela simples operação da lei. São aqueles casos que não precisa ir pessoalmente até Luxemburgo, porque essas pessoas já receberam a nacionalidade pelo nascimento, no momento do nascimento delas. Então, não é necessário nenhuma etapa presencial em Luxemburgo para finalizar o processo. Essa situação aqui é diferente, não é possível fazer pelo reconhecimento esse caso aqui especificamente. Esse caso nós vamos estudar quando nós fizermos a análise da árvore genealógica na modalidade de opção. Os exemplos que acabamos de ver são da modalidade de reconhecimento. São situações em que ainda é possível enviar o processo para Luxemburgo, mas não são apenas essas situações que ainda é possível enviar novos processos. Nós vamos falar sobre outras modalidades numa próxima oportunidade. Se você não sabe se tem um ancestral luxemburguês na sua genealogia, eu lhe convido a assistir aos nossos vídeos anteriores. Como de costume, acompanhe agora o sentimento de felicidade de mais uma luxemburguesa. Durante muito tempo, imaginava que nossa origem era apenas alemã. Mas, com o passar dos anos, soube que um parente distante da minha avó materna, Edwige Schwinden-Gerinck, havia partido de Luxemburgo para o Brasil. Em 2016, meus primos descobriram que uma lei em vigor no Grão-Ducado de Luxemburgo permitia a recuperação da cidadania.
E com a ajuda deles, que são da Ancestry Line, fomos atrás das documentações necessárias para iniciar o processo de recuperação da cidadania luxemburguesa. Essa busca pela documentação, certidões, agitou a nossa família. Reunimos cerca de 29 processos para dar entrada na recuperação da cidadania. E tudo foi tão rápido que no mesmo ano recebemos o certificado de ancestral e no ano seguinte fomos até Luxemburgo para assinatura. Hoje somos luxemburgueses com muito orgulho. Aquele país foi maravilhoso. Luxemburgo nos conquistou. Cidade acolhedora, próspera e muito bonita. Visitamos a comuna de onde nasceu o nosso ancestral. Andar por aquelas ruas, poucas casas, parecendo uma cidade do interior, foi uma sensação indescritível. Ficava imaginando como era isso há 130 anos atrás, o que faziam, qual casa seria deles. O sentimento foi muito bom, para não dizer emocionante. Agradecemos muito a nossa avó Edviges, ou Vícia, como era conhecida, por nos permitir adquirir essa cidadania. Às vezes fico imaginando como ela se sentiria andando por lá, no Grão-Ducado. Infelizmente, ela não teve esse privilégio, não conseguiu conhecer a cidade de origem de um de seus ancestrais. Vó, somos gratos. Onde quer que você esteja, você deve estar radiante vendo seus descendentes irem a Luxemburgo em busca de algo que você nos deixou. Herança melhor não há.